Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Dedeschi, a doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta e a proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, que fica aqui na região de Alphaville. O assunto hoje é Covid-19, os efeitos da neuromodulação não invasiva na Covid-19, e vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma questão aqui de terminologia, que o meu lado professora não me deixa ficar quieta, que é o seguinte: é a Covid-19, tá, gente? Não é o Covid, não, tá? O coronavírus é um vírus. Agora, a doença que esse vírus causa é a Covid-19, tá? Coronavírus Disease 19. Mas vamos lá. A Covid-19 é uma doença respiratória? Verdadeiro ou falso? Falso, tá? A Covid-19 é uma doença sistêmica. Ela causa respostas neuroinflamatórias em caráter massivo no corpo inteiro. E o que está acontecendo após aquele surto da pandemia, das quarentenas, do isolamento social? As pessoas estão apresentando outros sinais e sintomas que são correlacionados à ocorrência prévia da Covid-19, que é uma síndrome chamada Covid longa. A Covid longa, ela é uma síndrome que é caracterizada quando a pessoa apresenta os mesmos sintomas da Covid-19 apresentados, ou outros sintomas, né, duram 3 meses após a ocorrência da Covid e que está perdurando por no mínimo 2 meses. Então, vejam que são sinais e sintomas que perduram por muitos meses após a ocorrência da Covid. Esses sinais e sintomas não podem ser justificados por algum diagnóstico alternativo, alguma outra doença correlata. Não há justificativa. Então, atribui-se esses sinais e sintomas como correlacionados à Covid-19. Então, estamos diante da síndrome Covid longa. O SARS-CoV-2, gente, que é o coronavírus da Covid-19, ele penetra em regiões do corpo, não só relacionadas ao sistema respiratório, mas relacionadas também ao sistema circulatório e ao sistema nervoso. Existem várias vias de acesso no sistema nervoso pelo coronavírus, onde respostas neuroinflamatórias relacionadas à neuroinflamação, à inflamação, são provocadas e a pessoa manifesta uma série de sinais e sintomas e, por que não dizer, uma série de complicações relacionadas à Covid-19. Eu vou citar algumas complicações aqui para vocês, que a literatura nos mostra. Veja se você já teve Covid e veja se você se enquadra nisso, tá? Nós temos alteração no sistema cardíaco, no sistema neurológico, nervoso, no sistema respiratório, acometimentos do fígado, acometimentos renais, acometimentos do pâncreas, acometimentos vasculares. Como sinais e sintomas, nós temos fadiga, uma fadiga generalizada, alterações do sono, dores musculares fortes, dores articulares, alterações na respiração, para respirar, falta de ar, a respiração menor, né, mais restrita, sensação de coceira, formigamento em algumas regiões do corpo, uma fraqueza generalizada, alterações de memória, alteração de concentração, de alerta, alterações cognitivas, né, de uma forma geral, problemas oculares, problemas de visão, alterações em algumas questões sensoriais, como o processamento do gosto, do paladar, o processamento dos cheiros, né, o olfato, queda de cabelo, dor no peito, dor para respirar, dor no peito, dor de cabeça, enxaqueca, tosse frequente, uma tosse que não para, tonturas, vertigens, palpitação no coração, alteração de linguagem, alteração da fala, náuseas, vômitos, dores abdominais, problemas auditivos, problemas de pele, febre, alterações psicológicas, depressão, sintomas de ansiedade, alterações de humor, né, do humor de uma forma geral. Então, é um grande arsenal de sinais e sintomas, onde cada paciente manifesta os seus sintomas da Covid longa de uma forma única. É aí que chega um tratamento que vem trazer um alívio, um bálsamo para esses pacientes, que é um tratamento com neuromodulação não invasiva, causando estimulações nas conexões neurológicas, de forma a melhorar, a diminuir esses sinais e sintomas manifestados pós-Covid. E antes de eu falar dos benefícios dos pacientes, porque os pacientes apresentam inúmeros benefícios relacionados a esses sinais, eu quero falar um pouquinho o que é neuromodulação não invasiva. Neuromodulação não invasiva, como o próprio nome diz, é uma modulação dos circuitos neurais por meio de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é oferecida ao cérebro
por meio de eletrodos, né, que são colocados, fixados no couro cabeludo, que a gente chama de escalpo, e essas correntes elétricas vão transpassar o cérebro, o encéfalo. E essas correntes elétricas estimulam as atividades dos neurônios, estimulam as conexões neurais. Então, o que se faz é uma estimulação elétrica em alvos específicos do cérebro que dependem do quadro clínico do paciente, dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. E nós temos muitos estudos, existe uma ampla evidência científica a respeito dos efeitos da neuromodulação não invasiva em determinados alvos cerebrais, no sentido de controlar essa resposta neuroinflamatória, diminuir a neuroinflamação, diminuir a responsividade inflamatória causada pelo coronavírus. Então, por via neural, por via neurológica, nós podemos auxiliar na regulação de algumas atividades sistêmicas no corpo. Quais são as ações da neuromodulação, né? Em específico, em relação às pessoas com Covid longa. Nós temos várias vias de acesso em relação a esse tipo de intervenção. Então, a primeira coisa são questões fisiológicas. Nós temos efeitos neuromodulatórios a respeito da regulação da neuroinflamação, da diminuição dessa hiperresponsividade inflamatória causada pelo coronavírus. A literatura, inclusive, considera a neuromodulação não invasiva como um efeito de prevenção de uma possível neuroinflamação a posteriori da ocorrência da Covid-19. Além dessa via de acesso, nós temos diminuição dos sinais e sintomas da Covid longa, dos mais variados. Então, nós temos diminuição dos sintomas motores, então, melhora dos movimentos, melhora da coordenação motora, melhora da destreza, da organização dos movimentos, dos comportamentos, melhora da sensibilidade, diminuição de formigamento, diminuição das dores crônicas, as dores que tanto incomodam os pacientes pós-Covid, diminuição da fadiga, aquela fadiga generalizada, aquela fadiga que é um pouco muscular também, melhora dos processamentos mentais, melhora importante da memória. Tem muita gente pós-Covid-19 com queixas de memória. Inclusive, nós temos aqui uma avaliação da memória com inteligência artificial, com mais de 800 parâmetros testados, hein, gente? Melhora da concentração, do alerta. Então, os processamentos mentais são optimizados. E diminuição também de sintomas associados, sintomas mentais também. Por exemplo, sintomas depressivos, diminuição dos sintomas depressivos, diminuição dos sintomas de ansiedade, dos sinais de ansiedade. Tem uma melhora também fisiológica relacionada às questões autonômicas também do corpo, em relação à questão cardíaca, à questão respiratória. Existe melhora da modulação cardíaca e respiratória com neuromodulação não invasiva. Por que existem esses vários benefícios, né? Porque a corrente ela age de forma neuroplástica. Ela age de forma a proporcionar neuroplasticidade cerebral. Neuroplasticidade tanto em relação à questão funcional de estruturas do cérebro, quanto à parte estrutural também, das próprias conexões neurais. A malha da rede neural, a qualidade das conexões neurais. E o cérebro, ele controla inúmeras questões sistêmicas. Movimento, sensibilidade, questões autonômicas, vegetativas, sono. Então, nós temos efeitos de estimulação dessas regiões específicas. Por isso que o tratamento ele é personalizado para cada um. Cada um tem a sua forma de manifestar a Covid longa. Vale dizer que esse tratamento é feito em protocolos exclusivos. A gente tem um protocolo exclusivo do Instituto NeuroAlpha, que é um protocolo inédito no Brasil para tratamento da Covid longa, para tratamento das pessoas com Covid longa, que é o protocolo Covid Recovery, especial na recuperação das pessoas pós-Covid-19. Esses protocolos, eles cursam em dias corridos, então é um dia após o outro, com pausas aos finais de semana. Nós temos um efeito somatório, aditivo, ao longo dos dias, da corrente que é oferecida ao encéfalo. Essa corrente elétrica ela é chamada de estimulação transcraniana por corrente contínua. E essa modalidade de neuromodulação, ela tem um efeito somatório ao longo dos dias. Então, os protocolos são feitos ao longo dos dias, onde a dose estipulada, o alvo que vai ser eleito, né, para ser estimulado ou inibido, o posicionamento dos eletrodos, a constituição dos eletrodos, o tamanho dos eletrodos, a dose da corrente, a duração do protocolo em dias, a duração do protocolo em minutos por dia, tudo isso é estruturado por mim, aqui no Instituto NeuroAlpha, de uma forma extremamente específica para cada paciente. E vale dizer que os efeitos não são únicos da corrente, não são únicos da neuromodulação.
O protocolo de neuromodulação não invasiva, ele contempla uma intervenção conjugada, uma intervenção neurocientífica conjugada, acoplada, que é realizada ao mesmo tempo da neuromodulação. Então, nós fazemos a estimulação elétrica transcraniana, vale dizer que é uma estimulação indolor, não causa dor, não causa convulsão, ela é segura nos mais rígidos parâmetros de segurança internacionais, é considerada segura, efetiva, indolor, e essa estimulação ela é feita concomitantemente a intervenções. Que intervenções são essas? De neurociência, relacionadas ao quê? Ao sinal e sintoma apresentado pelo paciente. Se forem questões motoras, são intervenções de cunho motor, exercícios. Se forem sinais e sintomas de memória, concentração, são intervenções de cunho cognitivo, cognitivo-motor. Se for relacionado à ansiedade, depressão, enxaqueca, são intervenções relacionadas a relaxamento, a exercícios específicos. Então, a intervenção correlata, ela é ajustada e ela é complementar à neuromodulação não invasiva, porque é uma tecnologia de ponta, é uma intervenção relativamente nova aqui no Brasil, e que estão se descobrindo efeitos benéficos importantíssimos na recuperação dos pacientes com Covid longa. A Covid é uma doença nova, recente para nós, né? Nos últimos 3 anos. Esses efeitos pós-Covid, esses sinais e sintomas são mistérios ainda à ciência. O coronavírus, ele penetra em várias regiões do corpo, ele causa efeitos deletérios, em cascata, inflamatórios, em vários órgãos do corpo. Então, é muito importante que saibamos que existe essa tecnologia avançada, que existe um tratamento de cunho neurológico, onde se optimiza as conexões neurais, onde se optimiza as fibras de projeção neurais que vão se conectar ao movimento, à sensibilidade, à cognição, aos aspectos autonômicos, ao controle da respiração, controle cardíaco. Todos esses fatores são contemplados de uma forma específica, de uma forma única, pelo nosso protocolo de neuromodulação não invasiva. Eu aguardo você para tratamento, você que se identificou com o que eu falei, você que apresenta sinais de Covid longa, você que teve Covid e está com complicações, nós temos tratamento efetivo, assertivo, em prol da diminuição desses sinais e sintomas e melhora expressiva da qualidade de vida. Eu aguardo você. Se você está em Alphaville, é fácil de vir aqui. Nós estamos no edifício Medic Life aqui em Alphaville. Se você não mora em Alphaville, eu recebo pacientes também de outras cidades do interior paulista, de outros estados, que vêm até São Paulo para fazer o tratamento. Eu aguardo você e sua família. Indique esse vídeo para quem precisa ouvir, para quem tem queixa pós-Covid-19, sinais e sintomas da Covid longa. Eu vou deixar meu telefone de contato aqui, eu estou à disposição. Eu sou a professora Cíntia Bedeschi, que é a doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta, e vamos lá, Covid Recovery, recuperação tão esperada, tão almejada pelos pacientes pós-Covid-19. Eu aguardo você.